Porque é uma coisa que eu, Arthur, não aceito hoje, que é eu entregar uma formatação que não sirva para ajudar operacionalmente ou ajudar o back-office da pessoa a se organizar. Essa formatação que muitas pessoas falam de, só a parte jurídica, ok, a parte jurídica ela é importante. Só que você também tem que ajudar o teu cliente a entender modelo de negócio. Tem que ajudar o teu cliente a sair da cabeça de empreendedor para a cabeça de empresário. Eu acho que o diferencial é esse, é ter um franchise prático. Um franchise que é voltado para a comercialização de modelo de negócio, um franchise que é voltado para o franqueado ter resultado de forma prática, com definição de processos, definição de padrões, definições de coisas que é importante ter e que às vezes a lei de franquia ela só te obriga a ter. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pode Ser Eu, o podcast que tem a intenção de te inspirar a empreender, te inspirar a ter uma visão empresarial, a olhar negócio ao seu redor. E hoje a gente tem um episódio incrível que é com o meu sócio, Arthur Antunes, que é da Bi Franchise. A gente vai falar um pouquinho da nossa jornada como empresa, da jornada do Arthur como empresário e empreendedor. E eu estou muito feliz de ter esse episódio com ele, que eu aprendo demais com ele. Seja bem-vindo, Arthur. Tamo junto, e aí? Tranquilo? Vamos Arthur, lá. Conta aí um pouquinho do início da sua jornada, como é que a gente chegou até aqui? Vamos lá. Cara, eu comecei a empreender quando eu tinha 21 anos. Empresa familiar, eu emitia notas e boletos para o meu pai há muitos anos, né? Mas não trabalhava com ele diretamente, só emitia notas e boletos ali. E aí em 2014 ele veio a falecer e eu peguei essa empresa familiar de prestação de serviço para academia, né? De manutenções. E eu falei, cara, minha família não pode parar, né? A gente precisa continuar trazer, né, o pão para casa. E eu, na época, era estudante de jornalismo. Eu assumi, eu não sabia apertar uma ferramenta, então eu terceirizei a equipe e fiquei de 2014 a 2017 tocando esse negócio. Aprendi muito, aprendi sobre prospecção, atendimento ao cliente, aprendi a empreender ali. Ali foi minha primeira escola. De 2000 a 2016 eu já fazia em paralelo até mais ou menos 2019. Eu comecei a atuar na área comercial, fazendo apresentações de negócio, e ali eu aprendi uma outra expertise também comercial. Foram mais de 600 apresentações comerciais, e ali eu entendi como era vender um negócio high ticket e tudo mais. E em 2019, alguns amigos ali entenderam em mim um potencial em gestão e falaram, cara, preciso de ajuda aqui para organizar minhas finanças. Você me ajuda? E aí eu sentei e comecei a prestar pequenas consultorias ali, e disso surgiu uma oportunidade de eu vender essa consultoria, de envelopar essa pequena consultoria para um negócio de beleza, onde em 2019 eu começo a dar um suporte para uma empreendedora do ramo de beleza. E ali começa a minha jornada como consultor efetivamente. Então, assim, foram 3 etapas bem legais até a gente se encontrar em 2020, né? Quando você e Silvano me chamam para começar um trabalho na Anham. E aí a gente pegou um pouco de tudo que todo mundo sabia para a gente condensar ali e criar um negócio que dava resultado, né? E foi muito interessante durante essa época, porque eu tenho uma empresa familiar, né, de outro ramo, de um ramo totalmente complexo, o ramo offshore, e na época a empresa ela estava realmente quebrada. Então eu sofri muitos traumas do que é ser um empreendedor e se tornar um empresário. Ter essa visão empresarial para entender, cara, como que era possível sair do endividamento, como é possível você crescer a sua empresa. E ali foi uma escola gigantesca para mim, né? E quando eu comecei a trabalhar efetivamente a empresa, comecei a assumir algumas responsabilidades que antes eu ainda não tinha, eu comecei a ver desafios, e esses desafios foram me dando know-how e aprendizado, né? E em paralelo a isso, eu não queria mais passar pela dificuldade de ter um único negócio que poderia sim vir por algum outro caminho e acabar não prosperando e ficar dependendo só de um negócio. E quando eu comecei a empreender com a Anham, foi
muito interessante porque foi muito natural. Eu queria começar um negócio, não sabia como, eu comecei a externar isso para as pessoas, comecei a buscar pessoas que fossem agregar comigo, e nessa busca foi somando pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, né? Pessoas que queriam crescer, porque eu sabia que eu sozinho não seria possível a gente chegar a lugar nenhum. Ninguém constrói nada grande sozinho. Então, a visão que eu tinha era de construir algo relativamente significativo, né? Não era nem que seja grande, mas eu já tinha a visão de crescimento. Então, quando eu vi essa oportunidade de empreender nesse setor, muito rapidamente a gente teve bons resultados, né? Nos primeiros meses que teve uma pandemia, enfim, a história da Anham você consegue encontrar aqui pelo canal. Foi uma história de muita aventura, muitos comprometimentos, muitos acertos, muitos erros. E ao longo dessa jornada eu fui aprendendo na prática o que iria se tornar uma franquia. Eu me lembro que eu pensei assim, cara, dá pra gente franquear, e a gente começou a correr atrás de empresas que faziam formatação, mas que uma formatação era muito cara na época para a nossa realidade. Fora as entregas, né? Porque assim, uma coisa é você pagar um alto valor e você saber que você vai ter uma entrega que ela vai suprir as demandas que você tem na tua operação. Outra coisa, como aconteceu com a gente, nessa consultoria que eu fazia, a pessoa contratou uma pessoa para fazer uma formatação e ela entregou basicamente 3 templates de contrato, COF e uma planilha de modelagem. Então, assim, basicamente o que a gente entendeu ali cara, ok, essa pessoa ela recebeu o valor, mas qual é o case, qual é o impacto, o que aquilo ali realmente, efetivamente ajudou naquela operação. E aí foi onde a gente entendeu, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa, a gente pode buscar informação sobre esse mercado. Foi interessante, eu me lembro de ter visto essa formatação que eu perguntei, cara, é isso que é uma formatação de franquia? Né? E quando eu comecei a comparar com aquilo que eu atuava no meu segmento, era uma gestão de contratos, né? Que uma gestão de contratos, eles são de 3 a 5, 10 anos, e franquia é exatamente isso. Franquia é um contrato de 5 anos em que a pessoa vai ter acesso à sua marca, né? Vai ter acesso ao seu know-how, enfim, e é um modelo de negócio, né? Que vai ter a rentabilidade, o investimento, o payback, a lucratividade. Então, nesse momento, eu falei assim, cara, eu acho que a gente consegue fazer. E foi engraçado porque a gente não sabia o caminho e a gente encontrou um curso online do Erlon, que é um grande mentor nosso. Dali surgiu grandes empresas, né? Ele tem grandes cases e era pandemia, então essa área de curso online estava muito aquecido e eu estava, enfim, com uma empresa em crescimento, quebrado financeiramente, investindo em outro negócio. O Arthur na correria dele, ainda se desenvolvendo como profissional e tal. E aí eu cheguei pro Arthur e falei, cara, vamos dividir esse cursinho aqui, tu paga metade, eu pago metade, a gente vai pagando. E, cara, vamos botar em prática aqui na Anham, vamos botar em prática aqui no negócio que a gente consegue ter como laboratório. E vamos ver os resultados, né? E é interessante porque os resultados foram 12 unidades vendidas no primeiro ano. A gente aprendeu muito sobre gestão de pessoas, principalmente, sobre liderança, sobre marca, sobre modelo de negócio. E esse movimento todo que você consegue acompanhar aqui no canal, tem, enfim, diversos conteúdos aqui pela internet falando da Anham Forneria. Todo esse know-how extraído começou a chamar outras pessoas a se interessar. Né? Eu me lembro que no meu Instagram, toda vez a pessoa chegava para mim e falava, cara, compra o meu negócio, seja um investidor da minha marca, cara, você não quer juntar num fazer grupo, um M&A, traz pra dentro. Cara, eu quero ser seu sócio, bota aí, vamos fazer não sei o que e tal. Eu falei, cara, você não precisa do Danilo, você não precisa da marca. As ideias absurdas que surgiram, Anham Dogueria, Anham Açaí, Anham Hambúrguer, todas. Uma série de modelos de negócio começou a chegar até a gente. E aí eu identifiquei que o que as pessoas estavam atrás não era do Danilo, não era da marca, não era nem do crescimento. Era da organização que o modelo de franquia ele dava. Entrega, é verdade. E aí quando eu comecei a reconhecer isso, eu falei, Arthur, eu acho que se a gente divulgar
fazer um story, eu acho que aparece gente. Eu já tinha também, né, esse desejo, eu já até havia comentado com você, uma vez a gente estava até junto no carro, eu falei, cara, eu tenho um desejo muito grande de montar uma empresa de formatação, porque a gente validou numa segunda marca, a gente fez alguns projetos pilotos para ver como é que, se a metodologia conseguiria encaixar e estava dando certo. E, cara, vamos abrir uma empresa disso e vamos começar a tocar esse modelo de negócio. Em 2022 a gente começa, né, a Bifranchising efetivamente. E aí, um primeiro ano, pessoas acreditam na gente. A gente começa a fazer as formatações, a gente aprimora a nossa metodologia, né? Porque por mais que a gente tenha aprendido, a gente aprimorou muita coisa e modificou de acordo com aquilo que a gente entende que é os gaps de operação, principalmente, né? Porque é uma coisa que eu Arthur, não aceito hoje, que é eu entregar uma formatação que não sirva para ajudar operacionalmente ou ajudar o back-office da pessoa a se organizar. Essa formatação que muitas pessoas falam de, só parte jurídica, ok, a parte jurídica ela é importante. Só que você também tem que ajudar o teu cliente a entender modelo de negócio. Tem que ajudar o teu cliente a sair da cabeça de empreendedor para a cabeça de empresário. Como o empresário se porta numa expansão, como o empresário se porta na seleção de um franqueado. Então a gente entrou muito para essa vertente prática do franchising, onde a gente tem, né, tudo muito organizado sobre a parte jurídica, sobre a parte de análise de viabilidade financeira, mas a gente também fala a linguagem do nosso cliente, a gente fala a linguagem dos negócios em relação à operação, a como vai ser o dia a dia dele, seja numa operação, por exemplo, de comércio, uma operação de serviços. Então a gente entende sobre isso, né? Eu acredito que esse foi o grande diferencial que nos trouxe até aqui, né? Para alcançar essas mais de 30 marcas formatadas. E eu acho que o diferencial é esse, é ter um franchise prático. Um franchise que é voltado para a comercialização de modelos de negócio, um franchise que é voltado para o franqueado ter resultado de forma prática, com definição de processos, definição de padrões, definições de coisas que é importante ter e que às vezes a lei de franquia ela só te obriga a ter. Então, o que é importante, a gente precisa desenvolver e não só entregar, tem que ser desenvolvido. E a visão, que hoje é um lema nosso, que é transformar empreendedores em empresários, foi a grande diferença do meu crescimento como empreendedor, como empresário, no modelo de negócio que eu tinha, que a gente teve como laboratório, que foi a RAM, né? Muitas pessoas já me perguntaram, enfim, no Instagram, nas redes sociais, me perguntando, cara, como que você conseguiu? Como é que foi possível? As pessoas muitas delas acham que, tinha muito dinheiro para colocar, e na verdade, eu comecei a RAM só com 50 mil e foi no cartão e foi parcelado. Então, é muito doido isso. Mas qual é o motivo desse crescimento? Foi uma visão empresarial, que muitos empreendedores, eles só têm a visão operacional. É o que a gente brinca, né? Que é o porta para dentro e o porta para fora, né? E dentro de um modelo de negócio de franquia, você falou uma questão que é importante, sobre desenvolvimento. O que muitas vezes nós atuamos aqui, né? A gente vê uma lacuna que está vazia e que precisa ser preenchida. Vou dar um exemplo aqui prático. Gestão de estoque. Tem negócios que, se você não tiver uma boa gestão de estoque, você não consegue entregar o resultado na ponta. Então, às vezes, a gente está ali, o modelo de negócio da pessoa é muito bom, vende muito bem, tem um brand muito legal, tem um potencial de escalabilidade legal, só que tem um problema. Qual é? A pessoa não gera o estoque. E isso é um ofensor muito grande na operação. A gente senta lá e fala, cara, vamos lá. Você já analisou o que existe no mercado para controlar isso? Então, não é só envelopar o que ele já tem. Ok? Envelopar o que ele já tem, mas desenvolver o que ele não tem. Ou mostrar o seguinte, olha, você pode até finalizar o teu material com essa lacuninha aberta, mas isso vai te gerar um problema futuro, que lá no futuro você vai precisar entrar com essa gestão. Então, isso é muito importante. Isso é o porta para dentro. E o porta para fora é aquilo que a gente fala, que é o seguinte, se ele só cuida da porta para dentro, mas ele não cuida do posicionamento e ele não cria pontos de contato com a marca dele, então ele não faz a marca dele se tornar visível, porque tem diversas marcas aí muito legais que ainda não expandiram. Por qual motivo? Elas ainda estão escondidas para o grande público. Elas não têm impressões, as pessoas não as conhecem. Então,
o porta para dentro a gente cuida junto com a pessoa e o porta para fora a gente cuida pensando, ajudando essa pessoa a se posicionar como uma franquia e muitas vezes mostrar, olha, seu negócio é muito bom. E tem que dar até às vezes um choque de realidade. Qual o choque de realidade? Seu negócio é muito bom, mas a área que você tá não condiz, aquela loja, aquela área, aquele ponto não condiz com uma unidade modelo para você franquear. Talvez você vai ter que abrir uma segunda unidade, essa unidade sendo um outro ponto mais organizada, para essa unidade ser um modelo. Então, a gente também tira ele da caixinha, da zona de conforto, para que o porta para fora dele seja realmente organizado e ele consiga ter visibilidade. Né? E o legal é que essa experiência que a gente teve foi graças ao network que foi desenvolvido com toda essa história, né? Sim, com todo esse processo que a gente passou. Então, eu me lembro, a primeira pessoa que me recebeu, que era um grande franqueador, que ele veio até aqui no podcast, que foi o Guilherme do Grupo Rão. Se você quiser assistir essa conversa, já faz um tempinho, mas tem aqui no canal. Ele me recebeu e eu me lembro de perguntar a ele, cara, como que é ter uma franqueadora? Porque eu ainda estava em desenvolvimento dessa franqueadora, já tinha metas bem ambiciosas, né? E ele foi me dando várias dicas, várias coisas que hoje o Grupo Rão tem, que na época, era muito distante para mim. Então a gente aprendeu uma formatação, a gente aprendeu o que é o franchise na prática. A gente não aprendeu apenas nos livros ou nas leis ou enfim, na teoria, né? Eu fui atrás de pessoas que estavam em atuação, que estavam nessa construção, e eu consegui identificar e tive a oportunidade de aplicar. Então, eu me lembro de ter visitado uma unidade de um amigo meu que era franqueado da Vespa Pizza. Eu recebi também o Guilherme Alencar aqui no podcast, que era um dos donos da Vespa. E eu cheguei lá na cozinha deles e eu falei, cara, a formatação deles sempre foi muito organizada, as placas de padronizações bonitinhas, não sei o que, tinha até padronização de atendimento ao cliente, de delivery. Eu olhei aquilo e falei, cara, genial. E aí, quando eu voltei para minha unidade, eu comecei a ver, cara, a gente até desenhava procedimentos, sendo que os meus colaboradores não conseguiam entender isso. Então, como que é possível transferir um know-how que muitas das vezes é pensado, é teórico, para a forma prática? E a gente começou a desenhar plaquinhas para que fosse de fácil entendimento, plaquinhas diagramadas que ficassem bonito, porque eu sabia que, cara, não bastava só ser o porta para fora. Eu precisava mostrar isso para as outras pessoas que falar, cara, olha só, eu sou uma franquia, olha, como que você vai começar um negócio e ter esse know-how diagramado, bonito, organizado? Então isso encantava as pessoas. Então tudo que a gente aprendeu foi de forma prática, funcional e sempre pensando também no lado comercial, né? Sim, que eu acredito porque é exatamente isso que você está falando. O lado comercial é onde a gente tem toda o kit, o envelope franquia, né? O envelopamento franquia, mas obviamente esse envelopamento ele tem que remeter a algo prático, né? Então assim, não adianta só envelopar a minha parte externa se operacionalmente lá dentro a coisa não funciona, se eu não tenho procedimentos corretos. Então assim, a nossa visão é muito o seguinte: criar esse envelopamento para encantar o novo franqueado, o candidato, mas também que ao mesmo tempo seja usual para que a pessoa que está operando aquilo ali seja efetivamente algo que vai fazer sentido. Então, se eu entrego simplesmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente sabe que nesse meio tem muito um trabalho de fluxo, né? Só que muitas vezes, cara, você vai colocar aquilo para pessoas dentro de um operacional que elas têm 4ª série, 6ª série primária, né? Que não concluíram o 1º grau todo completo, ou não concluíram o 2º grau. Então, às vezes, você traz uma linguagem muito rebuscada, que é a linguagem dos negócios, ok? Mas você também tem que traduzir aquilo para o que é a realidade. Então, com gravura, com figura, com passo a passo, com checklist em lista. Então, são várias coisas que, se você também não entender quem é o perfil do operador da tua loja, né, o hands-on, como dizem algumas pessoas, você acaba tendo uma linguagem muito técnica,
muito teórica e aquilo não tem efetividade operacional. Né? E é engraçado falando sobre essa forma prática da gente agir, né? Que eu me lembro que no início da nossa franqueadora, a gente, enfim, começou a fazer as documentações muito simplesinho, mas já bem organizado, porque o que eu falei, a gente já tinha uma visão de negócio, e a gente fez a primeira apresentação, eu e o Arthur fomos lá, eu fiz uma apresentação, isso eu sempre fui bom, de diagramação, de enfeitar o pavão, eu sempre gostei, já tinha uma habilidade facilitada com isso. E aí, na nossa primeira apresentação, eu cheguei para a pessoa, cara, faz sentido para você? Ela? Faz. Eu quero abrir. Aí eu olhei pro Arthur e falei, e agora? Como é que... O que acontece? Exatamente. E agora, depois que a gente consegue fazer a venda, para onde que a gente vai, né? Que é uma outra coisa que hoje a gente se importa muito, né? A gente sabe que existe um gap e é um gap do mercado, tá? Franqueadoras grandes já entendem isso. Que quando você faz uma formatação, você acaba entrando posteriormente à entrega, você entra no limbo. Tá, o que eu faço com essa documentação? Por onde eu começo? E aí é onde a gente hoje tem um trabalho muito grande de mentoria durante os meses posteriores, porque até aquela pessoa estar apta, é como se fosse assim, ela nasceu, ela vai ter um CPF, né? Hoje em dia não, seria um certificado de nascimento, né? Eu esqueci o nome desse negócio, mas enfim, a pessoa nasceu. Ela é um ser humano, só que até ela ter capacidade de entender, de aprender a ler e aprender a escrever, vai demorar alguns anos. Então é exatamente isso. Quando você abre o teu CNPJ de franqueadora, é só o teu comprovante de nascimento ali. Ok, certidão de nascimento. Só que você tem alguns anos de aprendizado até você chegar no momento onde você está apto a começar um aprendizado, uma leitura de negócios, que aí é onde você fecha com o teu primeiro franqueado e começa. Então, esse gap é um gap que a gente identificou e que a gente hoje tem trabalhado, porque não adianta só você ser uma empresa de consultoria, você tem que ser uma empresa de educação. No caso da gente que trabalha com consultoria, você tem que saber explicar qual vai ser a etapa, o processo a processo do franqueador para ele crescer também. E a gente vive muito isso, né? Para finalizar, a gente sempre fala para os nossos clientes, o processo de formatação vai permitir você deixar de vender o produto e começar a vender modelo de negócio. E tá aí a sacada, né? Quando você abre o seu CNPJ, né, de franqueadora, muda completamente o seu jogo. As regras são diferentes. Os peões, né, os ícones do jogo são diferentes. É outro jogo. Você vai parar de vender a sua pizza, vai parar de vender o seu hambúrguer, vai parar de vender o seu serviço para você começar a falar com franqueadores que querem saber de você como que esse know-how foi adquirido. Então, a gente entendeu que dentro do que a gente tem a oferecer, não é apenas a papelada. É realmente um trabalho prático, um trabalho em que nós vamos conduzir você a como se tornar um franqueador de sucesso. Sim. Porque hoje um compromisso nosso que temos como empresa é de que os nossos clientes, todos eles vão colocar em prática o que é franquia. Pode sim, durante o processo, definir, cara, franquia não é para mim, porque realmente, não vou te enganar, não é mil maravilhas ser um franqueador. Franqueador exige muito desenvolvimento da parte do empreendedor e principalmente do modelo de negócio. Verdade. Porém, quando você decide ir por esse caminho, nós sabemos como que você vai colocar em prática aquilo que vai ser desenvolvido em teoria e em reuniões. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais desse universo, porque eu sou apaixonado por esse sistema de franquia. Nós, BeFranchise, eu, Arthur, tudo que a gente viveu e estamos vivendo é com a intenção de transformar empreendedores em grandes empresários. Nós temos clientes que já são amigos, que vivem essa transformação, e essa é a nossa missão, né, Arthur? É verdade. A nossa missão é libertar as pessoas através desse conhecimento, não aprisionar. A gente até brinca que a gente não quer que o nosso cliente seja nosso refém. A gente quer que ele entenda o processo. Se ele quiser seguir o processo dele, ele pode seguir, mas o mais importante é que ele entenda o impacto do franchising e o que o franchising pode fazer na vida dele e na vida da empresa dele, né? A gente acredita muito no modelo de negócios e na educação
como uma forma de libertação ali, digamos assim, daquela visão que a gente tem de que o empreendedorismo ele é sempre muito sofrido e tudo mais. E sim, é muito difícil, mas a partir do momento em que você ganha escala, você joga um outro jogo, né? Você não joga mais o jogo do operacional, você joga um jogo do operacional, do tático. E é isso que a gente hoje busca, tornar os empreendedores em empresários. É isso, gente. Ó, aproveita aqui embaixo tem um setlist cheio de episódios, recheados de muito know-how e muito aprendizado. Nós recebemos aqui grandes franqueadores, grandes empresários, grandes empreendedores. Então, deixe seu like, acompanhe mais conteúdos aqui no canal, porque vai ser um prazer fazer parte da sua história. Até mais!